Olá, muito boa noite. Leon Denis, Depois da Morte, parte 5, capítulo 49. O bom humor constitui a saúde da alma. Deixemos o nosso coração abrir-se às impressões fortes e saudáveis. Como ter um pouco mais de bom humor em nossas vidas? Como não deixar que a alegria desista do nosso coração, mesmo quando a vida não está fácil, mesmo quando o mundo anda tão complicado, mesmo quando a situação nossa e em geral nos pede, às vezes, uma energia um tanto quanto mais assertiva. Essa é uma temática que eu queria trabalhar com você para que a gente possa refletir a importância do humor, um pouco mais de humor em nossas vidas. Nos dias em que a agressividade anda tão em voga, nós estamos tão desconfiados uns para com os outros, tão até paranoicos uns para com os outros e, portanto, armados emocionalmente para poder, a título de proteção, a título de salvar o mundo, nos esquecemos um pouco dessa característica da leveza. E a alegria, o bom humor, é um ingrediente importante para a leveza no nosso dia a dia. Eu gosto dessa mensagem de Leon Denis. Por quê? Porque Leon Denis ele traz reflexões bastante aprofundadas, né, sobre depois da morte, sobre o problema do ser, do destino da dor. E veja que nessa citação que a gente abre a nossa palestra, abre o nosso programa de hoje, Leon Denis, no livro Depois da Morte, tratando sobre questões tão profundas como o céu e o inferno na visão espírita, as questões, né, da imortalidade da alma, a questão da comunicabilidade também dos espíritos, ele vai dizer sobre a importância, né, de abrir a nossa alma, abrir o nosso ser às impressões do humor, né, às impressões da alegria. E aí ele coloca duas palavras, sãs e fortes. Esse é um ponto interessante para pensarmos. Primeiro, a alegria, que está vinculada ao bom humor, é sim uma emoção forte. A alegria, diferentemente de outras emoções, ela tem esse quer de ter um ápice. Quando nós sentimos uma alegria, nós sentimos um ápice de prazer. Nem que seja momentâneo, mas sentimos um ápice de prazer. E a alegria, em geral, vem caracterizada, fisicamente falando, pelo riso. Então, o riso, assim como o choro, são indicativos físicos, indicativos faciais, indicativos comportamentais de que nós estamos sentindo uma emoção muito forte. Tanto que, no dia a dia, você pode encontrar a seguinte situação. Eita, eu estou rindo, mas eu estou rindo de nervoso. Ou seja, quando estamos dominados por uma emoção mais intensa de medo, ou seja, nervosismo, entre aspas, nós, às vezes, sorrimos e damos uma gargalhada. E às vezes fica de forma inapropriada para a ocasião. A gente fala rir de nervoso. Mas aí é o sinal de que às vezes quando a emoção é muito intensa, a gente perde um pouco a nossa razão, o nosso raciocínio, e isso se transborda em algum tipo de comportamento. Assim como o choro. O choro vem quando nós estamos com uma emoção muito intensa. Em geral, o choro vem quando nós estamos com muita tristeza. Então, quando estamos com excesso de tristeza, esse choro traduz o excesso de tristeza. Mas também quando estamos com excesso de raiva, a gente chora de raiva, porque a raiva também é uma emoção difícil de ser digerida. E o choro, às vezes, facilita essa digestão da raiva. Mas se você já passou por algum momento poético, algum momento momentoso em sua vida, você vai perceber também
que a alegria não dá apenas a risada, ela não se extravasa nesse ápice de prazer, nesse ápice de sensações, apenas com um sorriso. Às vezes, o extravasamento da alegria é com a lágrima. E eu fiquei tão alegre que fiquei emocionado. Eu estava tão feliz que as lágrimas vieram-me aos olhos. Então, o choro e o riso são duas manifestações genéricas, duas manifestações gerais, para indicar uma sensação muito forte, portanto, uma emoção muito forte. E aí, Leon Denis tem total razão quando vai dizer que a gente deixe o nosso coração se abrir às impressões fortes, ou seja, o nosso corpo, o nosso ser se abrir, se permitir sentir uma sensação forte, porque essa sensação forte vai ser saudável de alguma maneira. Mas ele complementa, que seja também sã, uma impressão saudável, porque, por exemplo, se eu constantemente estou envolvido por tristeza, isso começa a ser mais patológico, né? Isso começa a adoecer, começa a maltratar o meu organismo. Mas não significa que a tristeza em si que me fez chorar, a tristeza em si que até me fez sorrir em alguma situação meio paradoxal, isso não significa que ela já seja ruim. Aí a gente pode pensar no humor. Às vezes o humor, ele é traduzido como um humor mais ácido, né? Um humor mais irônico. E aí nem sempre esse humor irônico, esse humor ácido, ele é são, ou seja, ele é saudável. Porque às vezes esse humor ácido e esse humor irônico, ele vem atingir o outro. Às vezes nós usamos o nosso humor como forma de defesa, atacando o outro, enaltecendo alguma característica que a gente acha mais patética, né? Mais de diminuição do outro. E aí esse humor certamente não é o humor que Leon Denis coloca, porque ele coloca as impressões fortes, mas as impressões sãs. Aquilo que, para ser saudável, precisa vir na construção de um bem-estar coletivo, de uma alegria coletiva, que possa vir na construção de uma saúde geral e não apenas da tua saúde pessoal. Esse é um ponto delicado, né? Um ponto eventualmente melindroso, mas um ponto importante de a gente identificar. As pessoas que trabalham na área do humor discutem o limite do humor. Eu não sou humorista, então eu não tenho como entrar nessa discussão. Não é o meu trabalho diretamente. Mas, enquanto psiquiatra, enquanto psicoterapeuta e enquanto palestrante, aquele que usa da palavra, eu percebi que o humor é muito importante como um ingrediente para poder falar de coisas, às vezes, mais delicadas. O humor, às vezes, serve como uma forma de adentrarmos em assuntos mais difíceis, mas que é uma maneira leve que possa ficar na nossa cabeça. O humor também serve para trazer uma leveza em um momento de atendimento. O humor serve para trazer uma leveza no momento da comunicação. Então o humor é uma ferramenta fantástica, difícil, inclusive, de ser usada em tempos de internet. Porque é curioso que o humor, ele precisa, especialmente se eu não sou especialista na área, ele precisa de uma interação. É mais fácil usar o humor, por exemplo, para mim, que não sou humorista, né? Então não estou acostumado com as câmeras, em fazer um filme, em fazer uns bastidores, enfim. Eu estou acostumado a lidar com gente. Então, eu comecei a fazer palestras lidando com gente, atendo gente, então sempre estou na interação. Então eu percebo claramente que quando eu estou
ao vivo, vendo as pessoas, né, em loco, presencialmente, é muito mais fácil poder usar o recurso do humor, e talvez seja esse um dos motivos em que as palestras presenciais às vezes são mais interessantes, porque a gente tem um time da pessoa, né? O time do público, a gente está vendo a reação do público, percebe quando uma fala, né, conseguiu causar um riso, um humor, e aquilo foi importante para quebrar o gelo, e a gente pode usar um pouco mais. Ou a gente percebe quando o clima está mais tenso e precisamos usar um humor para poder vencer o sono do cansaço, deixar a palestra mais palatável, né? Ou fazer com que se fixe mais, aí vem outro recurso do humor. Fixa-se mais a memória. Por quê? Porque é uma impressão forte. E a emoção faz com que a memória associada àquele fato que gerou a emoção fique mais guardada. Então a memória fica guardada, a emoção foi intensa e a memória fica guardada. A gente sempre lembra disso quando é tristeza, ansiedade, medo. Mas também quando há alegria, bom humor, felicidade, isso também é verdadeiro. A memória se guarda mais intensamente. Porque nessa altura da nossa conversa você já percebeu que o corpo não consegue por si só diferenciar muito bem, biologicamente falando, né, pelas expressões que a gente tem, o que é alegria, do que é tristeza. A gente ri de nervoso, ri de raiva, sabe? Ri quando está meio envergonhado, mas ri também de alegria. A gente chora quando está emocionado pela alegria, mas a gente chora quando está emocionado pela tristeza. Então, cabe a nós transcendermos o nosso corpo, a nossa biologia, e a partir do nosso pensamento, do nosso pensar, da nossa razão, entender, né, os benefícios do humor e os limites também de quando a gente vai usar. Então, na minha perspectiva, enquanto palestrante, enquanto pessoa que lida com a outra, o humor vem de uma forma terapêutica. Ou seja, o humor é sinônimo de o bom humor, né? A alegria é sinônimo de um mecanismo de defesa que amortece o impacto de algo mais difícil. Então, para minha percepção, e aí é o viés que eu estou usando, não sou humorista para poder aprofundar a questão, o humor é uma estratégia que a gente pode desenvolver para lidar com as situações difíceis da vida. E nesse sentido, é uma estratégia fantástica, muito terapêutica, porque faz com que a gente lide com as situações muito difíceis de uma maneira mais amena. E eu aprendi isso na prática, e eu queria pelo menos contar 2 exemplos. E aí veja a questão do limite do humor. Se eu estivesse contando sem a permissão das pessoas, ou fazendo, como se fala, uma chacota, né, fazendo uma ironia, fazendo uma diminuição, ao contar a história, você poderia entender como sendo eu diminuindo a dor dos outros. E é por isso que às vezes a gente fica tocado, porque o humor às vezes pode passar a ideia de que quem está fazendo humor está diminuindo o outro, e diminuir a dor do outro é um sinônimo de muito pouca empatia, de muito pouca compaixão. E isso dói, isso acaba gerando muito mais problemas do que soluções. Então eu estava um dia no hospital atendendo, e era um atendimento junto com estudantes de medicina, e nesse atendimento era uma espécie de aula prática também. E aí eu conversei com o paciente antes de ele entrar e perguntei para ele: olha, vai ter uma aula, né? É aula prática, a gente vai te entrevistar. Você se incomoda? Pode ser? Ele: doutor, pode ser. Esse paciente tinha 2 diagnósticos. Tinha um diagnóstico de transtorno bipolar do humor e transtorno obsessivo compulsivo. Aliás, aproveito para fazer um convite. A gente destrinchou bastante
aprofundadamente esses diagnósticos da psiquiatria, fazendo uma interface entre a psiquiatria e o espiritismo, a partir da obra de Manuel Filomeno de Miranda, e especialmente em uma temporada em que analisamos, aprofundamos o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, e ali fizemos links com outras obras de Filomeno que tratam muito essa questão. Então remeto você que lá a gente explica mais o que são esses diagnósticos, as interfaces. Está lá no Espiritismo Play, uma plataforma de conteúdos espíritas, né, voltadas para a manutenção da obra social Mansão do Caminho. Então, feito a lembrança, feita a divulgação, esse paciente tinha um transtorno bipolar e, ao mesmo tempo tinha um transtorno obsessivo-compulsivo, um TOC. E ele falou assim, doutor, eu posso, eu acho ótimo, agora desde que o senhor me deixe eu contar o meu TOC. Eu achei curioso, falei, claro que você pode. Mas eu percebi que, em geral, as pessoas quando têm algum adoecimento, especialmente no TOC, que o TOC é o grande adoecimento assim, em que a tragédia fica próximo da comédia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o TOC é caracterizado por um predomínio de pensamentos obsessivos. E aí pensamentos obsessivos não significa que são de obsessores desencarnados, né? Obsessão na psiquiatria significa pensamentos que são intrusivos, repetitivos, ou seja, vêm contra a vontade da pessoa, mas a pessoa não consegue mudar o pensamento. E gera uma angústia danada. E para poder diminuir esse pensamento, a pessoa acaba fazendo alguma compulsão. E essa compulsão pode ser um ritual mental ou um ritual comportamental. Então vamos supor que a pessoa, que é um dos mais famosos, né? Ela sente que tem alguma sujeira, alguma contaminação, né, na casa, e aí, para ter certeza de que a contaminação foi embora, porque ela fica angustiada com isso, o que ela faz? Ela limpa, ela lava. Mas quanto mais ela lava, dá o alívio naquele momento, mas depois ela fica aprisionada, porque vem a sensação, e se eu não lavei direito? Então vem novamente a compulsão para fazer. Então vamos supor que a porta estivesse aberta, né? Eu fecho. E aí quando eu estou indo embora, vem o pensamento, será que eu fechei a porta mesmo? Se eu não fechei, vai acontecer algum assalto, etc. Aí eu vou lá e verifico. Se a pessoa não tem TOC, doença, apenas sintomas, como todo mundo tem, eu tenho, você tem, né? A gente vai checar, pronto, vai se satisfazer. Quem tem TOC, não. Quando estiver indo embora, vai, e se eu não fechei direito? Aí fica presa nesse comportamento. Às vezes é um pouco mais estranho, porque na cabeça dela vem a visão de que se ela não fechou a porta, não é que vai acontecer um assalto. A mãe dela, sei lá, que está lá no outro lado do mundo, pode morrer. Então ela sabe que não tem relação nenhuma. Agora, o assalto teria relação. Então faz sentido, é racional. Mas às vezes a obsessão não é racional, não faz sentido. A gente chama isso até de toque com pensamento mágico. E a pessoa faz insight e me diz assim, doutor, é uma loucura. Mas eu não consigo parar de pensar. Às vezes fala rindo, às vezes não, porque isso é tão estranho que pode passar despercebido, a pessoa ficar em silêncio anos, como uma pessoa que vi, que começou a ter um toque desse, assim, com pensamento mágico, na adolescência. E só veio buscar ajuda, né, para esse tipo específico depois de 20, 15 anos. Então veja quanto tempo ela ficou, já era adulta, quando ela descobriu que aquilo que ela tinha era TOC, e aí pôde tratar. Até então ela ficava se manejando, digamos assim, dando um jeito com comportamentos, sabe? E isso gerou muito sofrimento, gera muito sofrimento. Então o TOC é essa doença, também chamada doença do silêncio, porque quando é estranho demais, a pessoa fica em silêncio, não conta, principalmente porque muitas vezes começa na adolescência, e o adolescente já está se sentindo um tanto quanto esquisito.
mas essa doença que o trágico e o cômico ficou muito evidente. Aí eu até sugiro um filme chamado Tok Tok, né? E nessas plataformas de streaming, em que você tem ali uma reunião na sala de espera médica, terapêutica, de várias pessoas com transtorno obsessivo compulsivo e o espectro, né, que tem muito tics e síndrome de Tourette. Aí é bem curioso, né, ao mesmo tempo que acaba sendo uma comédia, é trágico porque é a dor do outro. Então, dito isso, me chamou a atenção que os pacientes acabam se apropriando do toque, falar, o meu toque é assim. E esse meu toque assim já é uma forma de lidar com o humor. Então eu pedi que o paciente pudesse falar, e aí ele contou para os estudantes mais ou menos assim, olha, o meu toque é o seguinte, eu preciso fazer força para que o meu pensamento se alinhe, eu sinta que aconteceu um encaixe, e aí quando eu sinto que aconteceu um encaixe, eu abro a porta, eu me levanto. Então eu só posso fazer algo quando o meu pensamento ficar alinhado. Quando ele fica alinhado, eu sinto um encaixe e aí eu posso fazer algo. Aí quando eu faço algo, isso me alivia mais ainda. Ele contou, né? Eu entendi mais ou menos. Os jovens alunos estenderam menos ainda. Ele percebeu que ele não tinha se feito entender totalmente. Ele falou, olha, eu vou fazer uma comparação, tá bom? É como se na minha cabeça tivesse um pêndulo. Então, um pêndulo vai para cá, vai para lá. E ele fez esse movimento aqui que eu estou fazendo. E eu só posso abrir, ou seja, esse alinhar o meu pensamento é quando o pêndulo está aqui, ó, centralizado, nesse centro. Tá? E o que mexe o pêndulo é a força do meu pensamento. Então eu fico mexendo o pêndulo, passou, pronto, não posso abrir a porta. Mexi de novo, pronto, alinhou. Agora, quando alinhei, aí eu posso abrir a porta. Enquanto isso, o que é que você faz? Eu perguntei para ele, esse é o problema, doutor, porque eu fico ali, vamos supor, na frente de uma porta, sei lá, da porta do supermercado, e não posso sair. Aí eu fico ali, estatelado, as pessoas ficam olhando, né, acham que eu estou com algum problema, e eu estou mesmo, doutor, com esse problema. Ele falou já sorrindo, e aí eu só saio quando acontece esse encaixe. Então, as pessoas viam ele parado, né, não sabia o que estava acontecendo, mas dentro da cabeça dele estava um furacão de coisas porque estava acontecendo esse toque. Que aí veja, o ritual não era o ritual físico, era o ritual mental, né, uma sensação ruim. Ele tentava então organizar os pensamentos quando estava alinhado dessa maneira genérica, como o pêndulo, ele então abria, podia fazer algo. Então veja que dor, né? Veja que coisas o jovem passou. Mas quando ele falou isso, ele percebeu que estava todo mundo olhando estranho, sabe? Eventualmente segurando o riso, porque era muito estranho. E aí ele falou, assim, né? Quebrou o gelo. Doutor, pessoal, é muita loucura na cabeça, né? Aí quando ele falou isso, ele começou a rir e meio que autorizou todo mundo a rir. E aí eu sorri também, né? Eu já atendi a pessoa faz um tempo e perguntei para ele, mas fulano, você não se sente mal não, a gente sorrindo, você sorrindo? Porque assim, afinal de contas é uma doença, é uma dor, né? É um sofrimento. Aí ele, não, doutor, se eu não sorrir, eu fico doido. E aí eu entendi algo muito profundo, né? Se eu não sorrir, eu fico doido. Ou seja, o adoecimento já estava instalado. Mas se ele não sorrisse, se ele não fizesse de bom humor para com as situações da vida, da própria dor, a dor aumentava mais ainda. Então ele falou assim, eu aprendi, doutor, porque veja, quando eu fico ali me martirizando, me envergonhando, tudo mais, eu sofro ainda mais. Então, o que eu aprendi foi tentar usar de humor para diminuir o meu sofrimento. Então se eu não sorrir, eu fico doido. Esse foi um ponto interessante. Eu perguntei para ele nesse dia, olha, eu posso contar essa tua história para as pessoas? Porque eu acho que as pessoas vão aprender a serem um pouco mais leve com as suas dores. As pessoas vão aprender, e eu próprio estou aprendendo com você, que sim, eu tenho empatia, sim, eu tenho compaixão,
sim, eu tenho um cuidado, tenho um respeito, mas sim, eu posso aprender enquanto psiquiatra, enquanto médico, enquanto ser humano, a lidar melhor com as situações da vida e até com o sofrimento que eu atendo todos os dias, se eu usar um pouco mais de humor. E ele falou, claro que sim, doutor, eu agradeceria bastante. Então, em nome desse paciente que foi lá no início da minha trajetória profissional, ele me ensinou logo que quando a dor é muito intensa, às vezes não tem muito o que fazer a não ser rir de si mesmo. Não é menosprezar a si mesmo, mas rir de si mesmo. De forma sã, mas de forma forte. Porque o riso, nessa perspectiva que Leon Denis traz, é um riso que alivia, é um riso que revigora, é um sorriso que renova as energias para poder viver essa vida tão difícil que a gente vive. Nos dias de hoje ou nos dias de sempre. Sempre houve a dor, sempre houve o sofrimento. E aí eu queria lembrar de algumas passagens, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 23. Por quê? Nesses pontos aí, Jesus exorta os discípulos a exultarem e se regozijarem. Então veja que coisa curiosa, quando muitas vezes Jesus fala do sofrimento, dos desafios, ele não fala de uma maneira assim pessimista, melancólica, sofrida apenas. Ele fala para que as pessoas se regozijem, né? Exultem. Então, de certa forma, ele fala desse bom humor. E a gente aprofundando a palavra bom humor, humor é uma característica da nossa vida mental que dá o colorido nas nossas vivências. O colorido de como a gente vê os fatos da vida pessoal e geral. Então, existem os transtornos do humor. A depressão é um dos transtornos de humor, o transtorno bipolar, um dos transtornos de humor, a antiga distimia, a ciclotimia, são transtornos do humor, em que o humor não fica variando com muita facilidade, mas fica de forma muito inflexível, portanto patológica, para cima, para baixo ou muito variável. Então, no sentido do bom humor, ou seja, essa bondade, né? Essa energia, essa força sã e forte, que faz com que o nosso humor, a forma que a gente enxergue a vida mude. Então, sim, regozijar-se diante de um sacrifício, de certa forma, é pegar uma teoria crística e fazer com que a nossa visão mude, entenda, olha, isso aqui veio para o meu bem. Está doendo, é doloroso, é um sofrimento. Então o paciente não está dizendo que ele não tem nada. Ele não está dizendo, aquele jovem do toque, ele não está dizendo que aquilo não é nada. Ele não está se negando ao tratamento, ele está indo lá, era um paciente que não faltava, que buscava ajuda. Mas o que ele falou, se eu não rir, eu fico doido. Ou seja, se eu não sorrir, eu aumento mais ainda o sofrimento da minha vida. Eu aprendi isso, doutor, porque eu era muito sisudo, muito sério, muito sisudo mesmo, sabe? Ele até era de uma área de profissão que pensa demais e ele começou a simplificar mais a vida a partir do humor. Outro ponto importante que eu queria lembrar, né? A passagem de Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Então, são os versículos em que Jesus conta, né, as bodas e compara o reino dos céus a uma festa de bodas, né? Então, veja que várias vezes Jesus usa as bodas de núpcias, né? Quando ele se apresenta nas bodas de Canaã. Então, em vários momentos, as bodas, ou seja, a festividade, a celebração, está posta, né? E aí, nesse ponto de Mateus, ainda mais evidente, as bodas simbolizando o reino dos céus, as bodas simbolizando uma festividade, né? Exultai, regozijai, sabe? Então, esse é um ponto importante, até porque se a gente entende como Jesus nos ensinou que o reino de Deus está dentro de nós,
essa festividade que representa as bodas, né? E, portanto, a túnica nupcial que é preciso se vestir, uma mudança perispiritual para poder entrar nessas bodas, a gente entende que a festividade externa simboliza também e traduz uma festividade interna. Não é uma festividade irresponsável, não é uma festividade eufórica, temporária, momentânea, mas sim uma disposição interna de fazer essa defesa e dizer assim, quando a tragédia é muito grande, não tem muito o que fazer a não ser sorrir um pouco mais. E eu fui aprendendo com esses pacientes a sorrir um pouco mais. Ser extremamente empático e buscar ser isso, mas também sorrir um pouco mais e utilizar o riso como uma forma de empatia, uma forma até de ensinamento. Muito difícil, porque a gente, de forma atrapalhada, usa o riso para atacar, usa o riso para desdenhar, usa o riso para ironizar de forma agressiva, destrutiva. Quando a gente pode usar a ironia como um paradoxo e um mecanismo de defesa. Como aquele paciente fez, internado no hospital psiquiátrico, com o diagnóstico de esquizofrenia, no auge também, né, porque estava internado no auge de uma agudização, quando estava melhorando, ele fez assim para mim e para um amigo meu também, jovem psiquiatra na época, né, e falou assim, doutor, ó aqui, eu sou doido. Aí a gente, por que isso? E aí ele pegou uma nota de dinheiro e rasgou, né? Então, ao ditado popular, eu quero ver se é doido mesmo, quero ver se rasga dinheiro. Aí ele falou, olha, eu sou doido, eu rasgo dinheiro. Aí pegou uma nota e rasgou. E aí daqui a pouco ele falou, ó, mas é de R$2. Ah, doutor, eu sou doido, mas não sou burro, né? Eu vou rasgar de R$2, não vou rasgar de 50. Eu achei aquilo uma sabedoria, assim, fantástica, sabe? Porque eu sou doido, mas não sou burro, né? Tá vendo? As pessoas dizem, ele validando a dor, porque as pessoas simplificam demais, né? Ah, que você é doido, rasga dinheiro. Coisa mais simples, simplificada, né? Às vezes até acontece mesmo no quadro psicótico, estava lá, né, num transtorno grande, né, a família do paciente trouxe o salário mínimo que ele tinha ganho todo picotado, porque ele estava totalmente desorganizado, aí não estava nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de humor. Mas esse paciente então pegou essa, digamos, sabedoria popular, entre aspas, para validar a dor dele. Não, olha, eu tenho essa dor sim. Aí eu lembrei de Jó, validando a própria dor, dizendo que eu tenho sim esse problema, mas isso não me invalida, isso não tira a minha inteligência, isso não tira a minha capacidade humana. Olha aqui, eu rasgo dinheiro, mas rasguei de R$2, porque eu não sou burro. Achei isso fantástico. Aprendi com outra pessoa, passando pelo adoecimento que eu nunca passei nessa existência, mas que pela capacidade humana de sorrir, nós sorrimos, autorizados por ele, validados por ele, a gente sorriu. E eu queria, com profundo respeito, ensinar, né, compartilhar essas histórias, essas duas histórias que me falam muito assim, de a gente não poder invalidar a dor do outro, mas ao mesmo tempo não ficar chato. Não ficar sisudo demais, pessimista demais. Usar o bom humor como forma de deixar o nosso corpo e o nosso ser invadir-se, como diz Leon Denis, pelas impressões boas. E aí eu queria ler Allan Kardec, né? Na realidade, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Na realidade, não é bem Allan Kardec, é um espírito protetor que traz aí no capítulo 17, item 10. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Bom chamamento para hoje, né? Sede joviais, sede ditosos, alegres, né? Venturosos, mas seja a vossa jovialidade, a alegria, o bom humor, aqui provém de uma consciência limpa. É o que
Leon Denis fala da alegria sã, né? Seja a vossa ventura, a alegria, a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, quando nós estamos conectados com o Criador um pouco mais e dizemos como Jó, antes eu só ouvia falar, agora eu te vejo. Essa conexão com o divino não é uma conexão sisuda, murmuradora, sofrida, mas é uma conexão que, além de nos dar esperança, paciência, como no caso de Jó, nos dá alegria, nos dá vitalidade. E a gente chora porque está emocionado. Sorri porque se encanta com a música leve e suave, por exemplo, de Mozart, e ao mesmo tempo é levado para entender as entranhas da criação. Somos herdeiros de Deus e que a gente possa ficar alegre por essa herança que há de vir, maior em sua totalidade no futuro, mas que a gente pode captar um pouco dessa herança nos dias de hoje, colocando um pouco mais de humor no tempero da nossa vida, apesar das dores, apesar dos sofrimentos. Que você possa ter uma boa noite, uma boa semana e muita paz.